Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Hoje estamos de volta aqui com o desafio número 11. Vocês conseguiram resolver? Vamos ver a resposta juntos? Vamos lá. Então aqui o tema da nossa aula, né? O desafio da semana. E vamos então relembrar o enunciado e vamos ver a resposta. Então, lembrando aqui que foi retirado, né, do site da UBMEP, vocês podem encontrar aqui na página, né, mais questões. São questões muito interessantes, tanto para treinar para a UBMEP, como também para concursos e outras provas de raciocínio, né, onde vocês queiram treinar aí a habilidade de organizar dados e proporcionar a solução de problemas. Vamos lá, então? Então, temos aqui o nosso enunciado. Vamos relembrar. Então, aqui vocês já devem ter pensado durante a semana, né? E aí, vamos então ver os detalhes do nosso enunciado. Temos aqui, né? As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Vocês se lembram quais são os números primos? Então, 2, 3, 5, 7. Então, quais são os números primos? São números que só são divisíveis por ele mesmo ou pelo 1, né? Por exemplo, 2 só dá para dividir pelo próprio 2 e o número 1, pensando em divisão que proporcione o resultado exato, lógico, né? Não estamos falando em divisões que proporcionem números decimais. Então, lembrando que os números primos só são divisíveis por eles mesmos e pelo 1, né? Melhor dizendo, vocês estão acostumados a fazer decomposições, né, em números primos. Nós vamos lembrar aqui, ó. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Então, ó, o produto desses números deve ser igual ao número indicado pela seta, né? Então, aqui, ó, 294. Se você multiplicar aqui esses 4 números, vocês vão ver que o resultado final dará exatamente 294. Então, aqui é exatamente a decomposição do número em fatores, mas foi necessário mudar a ordem, né? Eu já vou comentar, né? Por que não podemos deixar na ordem habitual, que seria crescente, né? Tivemos que mudar aqui a ordem do 7 e do 3, por quê? Por causa do 150, né? O 150 ele é múltiplo de 3, mas ele não seria múltiplo de 7 se o 3 estivesse mais em cima, né? Então, teve que fazer uma reorganização dos dados, né? Então, aqui fala, ó, a coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com, aqui, né, o asterisco? Então, como será preenchida? Então, a ideia é decompor mesmo, né? O primeiro já está decomposto, né? Se vocês pegassem, né, 294 e começassem aí a fazer a decomposição em números primos, o primeiro número que vocês fariam a decomposição seria o 2, né? Aí depois vocês iam, na sequência, dividir pelo 3, depois pelo 7 e pelo 7. Só que aí, aqui mudou-se a ordem por causa do 150 pelo 3, que é, né, o 150 é múltiplo de 3, e ele não seria múltiplo de 7 se o 7 ficasse aqui embaixo, né? Quando a gente faz essa decomposição, então a gente tem aqui, né, ó, por 2, 147. Só ajustar aqui que ficou muito grande o valor, né? Então, vamos lá, deixa eu colocar de novo o lápis. Então, aqui, ó, 247. Quando você divide por 2 é 247, depois quando você divide agora por 3, você chega no 49. Quando você divide por 49, melhor dizendo, quando você divide 49 agora por 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49, você chega no 7, dá para dividir por 7 mais uma vez, e aí você chega no 1. São esses números que vocês têm aqui, só mudou-se a ordem, ó. Era para estar 2, 3, 7, 7, mas mudou-se a ordem, colocou aqui, ó, o 3, né? E o 7 mais embaixo, por causa que tem também a decomposição do 150 e o 7 não entraria na decomposição do 150, ok? Então, aqui só para relembrar a decomposição é do 294, mas vamos fazer a decomposição aí dos demais, né? Se você pegar a decomposição, por exemplo, do 462, como que vai ficar? Se você fizer a divisão por primos, você vai ficar por 2, 231. Dá para fazer por 2 de novo?
Não dá, né? Porque aí é um número ímpar, né? Não dá para dividir por 2, então vamos dividir por 3. 231 dividido por 3, 77. 77 dá para dividir por 7, vai dar 11. O 11 é primo também, só dá para dividir por 11, vai dar 1. Quando chega no 1, sempre acaba a decomposição. Então, aqui no 462, eu teria que encaixar esses números, mas lembrando que eu posso mudar a ordem deles aqui na hora de colocar, se for atrapalhar a decomposição de algum outro. Então, a ideia seria vocês decomporem, né, em primos assim, todos os números, e depois fossem fazendo preenchimento. E à medida que vocês fizessem o preenchimento, vocês iriam perceber se a decomposição de um número precisaria ser alterada, né, para não prejudicar a decomposição do outro número. Então, vocês teriam que, na verdade, organizar a decomposição assim em primos para todos os números, e aí depois vocês organizariam. Como que ia ficar, então, agora a organização? Vamos ver? Então, o que eu havia falado agora há pouco, né? É a decomposição em primos, vocês teriam que decompor todos eles, né? Nós fizemos agora há pouco, né, no slide anterior, então ó, a decomposição do 462 dá 2, 3, 7 e 11. A decomposição do 150 em primos dá 2, 3, 5 e 5. A decomposição do 495 daria 3, 3, 5 e 11. E a decomposição do 84 daria 2, 2, 3 e 7. Aí tem os detalhes na hora de preencher, né? Como, assim, quando você precisa se adaptar quando você faz palavras cruzadas, né? Porque você, né, tem uma letra que serve para uma palavra e tem que servir ao mesmo tempo para outra, tanto da horizontal quanto da vertical. A ideia é a mesma aqui, só que em relação à decomposição desses números, né? Tem que aparecer nos pontos comuns o que sirva tanto para o número da horizontal, vertical, quanto para o número da horizontal. E é o que nós temos descrito aqui, ó. Na intersecção do 150 com 462, então, a intersecção do 150, ó, o 150 está aqui, com 462, a intersecção seria esse quadrado aqui. Você deve aparecer o 2, pois o 3 já está na intersecção do 150 com 294, porque ó, o 3 já apareceu aqui na intersecção do 150 com o 294. Então, aí depois a intersecção de 495 com 84, então 495 com 84, a intersecção seria esse quadrado aqui. Ela deve ser preenchida com 3, pois é o único fator primo comum entre esses dois números, né? Quando você olha aqui 495, aqui em cima, ó, né? E depois você olha 495 com 84, você olha aqui o que acontece. O 3, ele é o único em comum, né? Porque aqui você tem 3, 3, 5, 11, e aqui você tem embaixo, ó, 2, 2, 3, 7. Então, o 3 é o único em comum, então aqui deveria ser 3, na intersecção do 495 com 84. Daí só sobra o 7 para a intersecção de 462 com 84. Então, 462 está aqui, a intersecção com 84 está aqui. Então, só sobra o 7, né, para ser a intersecção aqui exatamente nesse quadrado. E aí você chega à conclusão que a fatoração do 84, 3272, né, você conclui que você só poderia preencher o asterisco aqui na decomposição, levando em conta essas condições todas, né, que vocês têm. Tem duas vezes o 2 na decomposição do 84, levando-se em conta que você já vai usar o 3 e o 7 em outras intersecções, aqui teria que ser 2 e aqui também teria que ser 2. Então, o asterisco tem que ser o 2. E aí você chega na conclusão da alternativa A. Então, mas aí qualquer dúvida, refaçam, né? Peguem as decomposições de todos e vão trabalhando os fatores que são comuns da horizontal e vertical aí, levando-se em conta esses números aqui que estão todos sendo decompostos, ou na vertical, que são esses 3, ou na horizontal, que são aqui o 84 e o 150 aqui.
mais para o lado direito aqui, né? E aí, voltando originalmente ao nosso slide, nós temos as alternativas. Aqui seria a alternativa A, porque aqui na alternativa A nós temos, né, o número 2, e se você fizer todos os arranjos, levando em conta essas decomposições e as intersecções com elementos comuns, né, no caso alguns quadrados fazem parte de tanto da horizontal quanto da vertical, você trabalha os comuns desses números aqui, os comuns desses números do 84 e 462, você, como a decomposição do 84 aparece duas vezes o 2 e ele não foi usado nesses dois quadrados, teria que ser 2 aqui e 2 aqui, então você teria a alternativa A. Então, concluímos, então, a nossa questão. Logo a seguir fica um convite, né, para vocês acessarem o nosso site, o site do canal. Então, aqui o site do canal vocês conseguem acessar, né? Eu vou deixar abaixo do vídeo, tá? Quem quiser dar uma olhada no site, também saber mais sobre as oficinas que estão abertas no momento, oficinas online. Lembrando que essas oficinas também são sempre com taxas únicas, taxa única, né? E tem todo o acompanhamento online com dúvidas, vídeos e atividades bem interessantes. Um forte abraço a todos e até a próxima.